Gente, lembra do ciclista Daniel Cardoso? A gente mostrou o caso aqui no nosso programa. Nós estamos falando de um garçom, ele que acabou morrendo depois que foi atingido por um carro na Avenida Fernando Vilela, em Uberlândia. Ele que estava de bicicleta, infelizmente foi atingido. Foi um acidente que aconteceu, mas não só um acidente. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte desse ciclista. Deixa eu conversar com o nosso querido Tarcísio Duarte, que vai trazer os detalhes em relação ao trabalho feito pela Polícia Civil em relação a esse caso, acidente que ocorreu na Avenida Fernando Vilela, aqui na cidade de Uberlândia. Tarcísio. Rafa, esse acidente foi no dia 29 de fevereiro, infelizmente tirou a vida de Daniel Cardoso, que era garçom há 22 anos, num tradicional bar do centro da cidade. O caso comoveu as redes sociais, o noticiário também. Nós acompanhamos desde o início que testemunhas relatavam que a bicicleta, foi atingida por um carro e depois o motorista fugiu do local. Desde então, a Polícia Civil iniciou aí as investigações sobre o caso e agora nós estamos ao vivo aqui na 9ª RISP, a 9ª Região de Polícia Integrada de Segurança Pública, com o Dr. Marcos Tadeu, que é chefe do 9º Departamento de Polícia Civil, porque a polícia acaba de concluir o inquérito sobre esse caso. Dr. Marcos Tadeu, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. A minha primeira pergunta, portanto, é qual foi a conclusão? Muito boa tarde. Boa tarde. A conclusão deste inquérito policial, que foi instaurado pela equipe do Dr. Marcelo, titular da Delegacia de Crimes de Trânsito, foi de que nós tivemos ali um evento conhecido como homicídio culposo, conduta esta tipificada no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Quase 2 meses de investigações, os nossos policiais, então, fazendo um levantamento minucioso em todos os fatos que envolveram esse tipo triste evento, concluímos que não houve por parte do condutor do veículo o dolo, a vontade livre e consciente de ceifar a vida de outrem. Dentro deste contexto, nós temos então a figura do homicídio culposo. E como foi praticado na condução de um veículo automotor, nós concluímos pelas investigações carreadas aos autos, por indiciá-lo nas sanções do artigo 302 do Código de Trânsito, que é exatamente a figura do homicídio culposo, com as majorantes de, primeiro, inabilitado, o condutor do veículo era inabilitado, e segundo, ele fugiu do local dos fatos sem prestar socorro à vítima. Com estas duas majorantes, o juiz, então, quando for fazer a dosimetria da pena, que vai de 2 a 4 anos, ele poderá aumentar a pena de 1/3 até a metade. Tá certo, doutor. Vamos relembrar um pouquinho esse caso, porque aconteceu ali na Fernando Vilela. Logo depois, a polícia esteve lá no local, não encontrou quem seria ali o causador do acidente. E aí, esse motorista se apresentou aos senhores logo depois, né, no dia seguinte, foi isso? Ele se apresentou espontaneamente à equipe do Dr. Marcelo, quando ele foi ouvido, quando ele nos narrou, falou: olha, naquela noite, realmente eu não sou habilitado, chamei um colega para podermos ir comer um sanduíche, para poder fazermos um lanche. Estávamos transitando pela Fernando Vilela, eu na condução do veículo Corsa, meu veículo GM Corsa. Em determinado momento eu me distraí vendo um vídeo no celular do meu colega e quando eu assustei eu bati na traseira da bicicleta. Lembrando que a bicicleta transitava exatamente pelo acostamento da via. Ela estava em via pública, sim, mas na faixa de acostamento. Ocorreu o sinistro, ocorreu o evento, ele assustou porque ele não tinha habilitação, correu para casa, voltou para casa, no dia seguinte levou o carro até uma oficina mecânica e nesta oficina mecânica policiais militares conseguiram localizá-lo e aí entra a importância do bate-bola. Os policiais militares localizaram o veículo e imediatamente fizeram contato com a Polícia Civil, nos comunicando disso. Neste meio tempo, neste ínterim, o investigado, tomando conhecimento dos fatos, também através das redes sociais, então decide procurar pela Polícia Civil, foi ouvido pelo Dr. Marcelo e sua equipe, o que baseou muitas das nossas investigações. Com as informações, com as declarações prestadas pelo condutor que se apresentou espontaneamente, nós iniciamos então mais uma vertente das nossas investigações, procurando saber qual que era então a motivação desse crime. A qual não foi demonstrada. E a ausência de motivação é um dos pilares dos crimes culposos. Então, o que nos possibilitou fazermos o indiciamento lá no artigo 302, então, do Código de Trânsito, como expliquei.
Doutor, agora diante desse indiciamento, qual que é o procedimento a partir de agora? Pois bem, o inquérito está sendo encaminhado hoje ao Poder Judiciário, o Ministério Público vai analisar os autos e então oferecerá a denúncia. O promotor ofereceu a denúncia, o juiz recebendo-a, ele determinará a citação do réu para se defender no processo. Certo. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, doutor Marcos Tadeu, chefe do 9º Departamento de Polícia Civil aqui de Uberlândia, dando esclarecimentos sobre esse caso que comoveu todo mundo no fim do mês de fevereiro, viu, Rafa? Tá aí, doutor Marcos conversando com a gente. Obrigado, Tarcísio Duarte, trazendo esse trabalho de conclusão depois de 2 meses desse triste, lamentável fato que tirou a vida desse trabalhador. Um garçom. Fazia esse deslocamento sempre. Estava pedalando ali na Fernando Vilela quando foi atingido por um carro. Agora, preste muita atenção nesse caso. Preste muita atenção, doutor Marcos Tadeu trouxe aí o trabalho de investigação e conclusão da polícia como um homicídio culposo de trânsito. Pena, 4 anos, que pode aumentar em mais de 1/5. O sujeito estava sem carteira de habilitação. Não tem carteira, não tem licença para dirigir. Depois de atingir o Daniel, fugiu do local, ou seja, não prestou socorro. Mesmo depois de ter se apresentado às autoridades, mas com um importante trabalho feito pela Polícia Militar, que localizou o veículo que estava em uma oficina e falou: opa, deixa eu avisar a delegacia de trânsito que, o carro envolvido no acidente está na oficina tal. E graças a isso, facilitou evidentemente o trabalho de investigação feito pela polícia. E ele disse que estava assistindo o vídeo de um celular de um amigo e dirigindo. A pergunta que nós temos que fazer é: o que dizer para a família do Daniel? De tamanha irresponsabilidade no trânsito, que coloca em risco a vida de trabalhadores, a vida de famílias, a vida de pessoas, a vida de crianças, a vida de idosos. O que dizer? E deixar muito claro, dirigir sem habilitação pode dar cadeia, sim. Isso aconteceu. E vai acontecer possivelmente. A gente vai continuar acompanhando esse caso de perto. Meus sentimentos, mais uma vez, aos familiares em relação a esse caso. Qualquer novidade eu volto a trazer os detalhes aqui para você.